Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui no estúdio do Correio do Estado e hoje a gente está recebendo o senador de Mato Grosso do Sul, Nelson Trades. Tudo bom, Nelsinho? Muito prazer, é um prazer estar falando com todos os internautas. Nelsinho, a gente vai começar falando sobre o reajuste de energia, né? No final do ano passado para esse ano a gente teve uma grande polêmica com relação às contas de luz aqui de Mato Grosso do Sul, vários consumidores reclamando, né? E aí agora vem um reajuste de mais de 12%, né? Como que está sendo tratada? É maior que a inflação? Como que vai ser tratado isso no Senado? Como que vocês estão conversando sobre isso? Bom, primeiro que gerou uma profunda indignação da nossa parte. E nós já fizemos um pronunciamento dentro do Senado da República. Pronunciamento esse que, logo após essa fala, nós já fomos contactados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e eles marcaram uma agenda para o dia seguinte. Nessa reunião, nós estávamos acompanhados as duas senadoras do Mato Grosso do Sul, a senadora Simone e a senadora Soraya. E nos foi feita uma explanação de que esse reajuste é extraído de dados objetivos em função de indicadores de aumento de energia, aumento de consumo, investimentos que a empresa possa vir a ter que fazer para você poder restabelecer o equilíbrio contratual, enfim, uma série de justificativas que, no nosso entendimento, não acaba por encerrar essa grande dúvida que nós estamos levando conosco. Ou seja, a inflação num patamar inferior, o reajuste do trabalhador num patamar inferior, e se você for ver o acumulado dos 2 últimos anos de reajuste da energia elétrica, já ultrapassa 20%. Ou seja, chegaria a mais de 30%. É um peso nas costas do trabalhador, daquele que sempre sofre mais quando se tem uma polêmica dessa natureza e que não vai nos fazer calar. Nós, mesmo recebendo essas explicações técnicas, nós vamos usar a tribuna do Senado para poder contestar o que nos foi passado e fazer um trabalho em conjunto com a Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul. Porque lá nos foi dito também que, além deles olharem com mais precisão, como eu ouvi a expressão da própria pessoa que estava nos explicando, com lupa, todos esses números em detrimento dos indicadores, que nós também pudéssemos fazer uma ação junto à Assembleia Legislativa para que eles, em cima da Energisa, possam rever essa questão do aumento. Então vai ter uma troca de informações entre os senadores, a bancada federal e também os deputados estaduais aqui, né, que estão pressionando a Energisa. Tá, a gente já procurou alguns deputados estaduais, foi uma iniciativa nossa, justamente para passar essa informação, e na próxima semana vocês vão ter novidades. Vai ser um trabalho em conjunto, então, entre as bancadas. Isso. Senador, com relação a esse pente fino, essa lupa, isso não deveria ter sido feito antes desse reajuste? Logo que acabou toda essa explicação, que eu cheguei no Senado fazem menos de 3 meses, né? Estamos começando a entrar no terceiro mês. Fevereiro, né, que assumiu? Dia 1º de fevereiro, que tem 28 dias. Então, o que acontece? Nós fizemos lá uma solicitação a todos os diretores da ANAEL, no sentido do seguinte: quando começar a formatar os indicadores para definir o próximo reajuste, nós precisamos estar na mesa para discutir isso. Porque a partir do momento que isso entra na equação, como diz o velho adágio popular, a Inês já é morta. Então eu quero acompanhar isso de perto. O meu papel é fiscalizatório também, e eu vou exercer para o bem do nosso Estado. Por quê? Até então, segundo eles informaram, não houve nenhum reajuste maior do que o nosso, em nenhum estado da federação. Esse foi o questionamento de todo mundo, dos 3 senadores. Por que nós tivemos que estar nessa vergonhosa posição de primeiro lugar do reajuste mais caro?
E agora, assim, o reajuste ele já foi aprovado pela agência reguladora, né, que é a ANEEL. O que vai ser feito? Ele pode ser revogado? O que acontece agora, efetivamente? O que o repórter pode esperar? Quer respostas prontas e objetivas. Eu lembro que quando eu era prefeito, a gente arrumava um recurso oriundo de Brasília e a repórter perguntava quando que é a inauguração. Então tinha todo um trâmite. Mas eu acho isso perfeitamente justificável. Eu fiz essa pergunta para ela. Perguntei, então essa reunião não serviu para nada? Não vai ter nenhuma possibilidade de se rever isso, porque nós vamos chegar lá e a gente tem que dar uma resposta. Chegar lá no nosso estado, que nós estávamos em Brasília. E o que ela disse é o seguinte, que eles iam reunir novamente todos os técnicos, rever toda essa questão para ver se tem uma possibilidade. Mas não sentir nenhuma expectativa positiva nesse sentido. Ah, tá, entendi. E a Assembleia Legislativa, né? Eles fizeram uma moção de protesto nessa semana, até acho que foi o deputado Marçal Filho, do PSDB, que fez essa moção de protesto. Falei, inclusive, com ele já. Que vai ser encaminhada para a ANEEL, né? O senhor já falou que vocês vão trocar informações, mas o que a Assembleia pode fazer também para ajudar vocês? Ela pode convocar a diretoria da Energisa, porque nos foi dito lá nessa reunião que a Energisa poderia abrir mão de algum percentual em cima do que foi dado para poder aplicar o reajuste. Isso nos foi dito. Se deu essa esperança, se deu essa luz no fim do túnel, vamos tentar trabalhar nela. Entendi. E, senador, com relação à rota bioceânica, né? Como o senhor tem acompanhado esses avanços da rota bioceânica? Como que vai ser o papel de Mato Grosso do Sul nesse processo? Olha, esse é um projeto estratégico muito importante para Mato Grosso do Sul, para o Brasil, para o Paraguai, para a Argentina e para o Chile. Sim. Pensa numa parceria de 4 países que dá certo para todos. E quando uma parceria dá certo para as partes envolvidas, o sucesso se vislumbra mais próximo. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer uma ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, que é a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Essa ponte já foi projetada, já foi elaborado o projeto executivo e já tem um orçamento. Esse orçamento já foi absorvido pela Itaipu Binacional, que se comprometeu a usar os recursos oriundos da própria Itaipu para poder executar essa obra. Pois bem, eu tive a oportunidade no Itamaraty de conversar com o presidente do Paraguai, Marito, o pessoal chama ele lá, Mário, é o presidente do Paraguai, o apelido dele é Marito. Quando eu falei da rota bioceânica para ele, você sabe qual foi a reação dele? Ele chamou o ajudante de ordens dele, pegou o celular pessoal dele, teclou aonde ele queria chegar e me mostrou a foto que ele tirou do canteiro de obras para o lado paraguaio, que já está em execução essas obras. Então eles estão tão crentes que tudo isso vai dar certo, e eu também espero que isso possa vir a dar. Por quê? Aonde que isso vai ser importante? Para o pessoal que está nos vendo e ouvindo entender. Todos os projetos, os produtos oriundos do agronegócio do Mato Grosso do Sul poderão ir até a China, por exemplo, economizando 8.000 quilômetros marítimos. Vai pelo Pacífico, né? É uma rota, por isso que ela chama essa rota bioceânica. É uma rota que faz com que o produto brasileiro chegue até os países asiáticos num curto espaço de tempo. Isso reduz custo, incrementa a economia do Mato Grosso do Sul e dos outros países envolvidos e faz com que gere emprego, renda e uma economia mais movimentada. Para Porto Murtinho e região, isso é fundamental. Percebendo o entusiasmo desses países, porque eu sou o presidente da Comissão de Relações Exteriores,
o que nós já aprovamos na nossa comissão? Uma audiência pública, convidando os atores responsáveis de cada país e o pessoal da iniciativa privada e das entidades públicas que lideraram todo esse projeto, esse movimento, para uma audiência pública a ser feita dentro da Comissão de Relações Exteriores, justamente para a gente acabar de resolver as últimas arestas para que esse projeto possa já de pronto ser executado. Entendi. Benefício econômico, né, para o Estado? Muito benefício econômico e a oportunidade de geração de desenvolvimento, emprego e renda. Senador, agora com relação à política, né? Brasília tem bastante movimento com relação à política, né, ao governo federal. Esse processo da reforma da Previdência, que acho que grande parte tem acompanhado, né, jornalista, população, todo mundo está atento, né, esse processo da reforma da Previdência. Como que está essa questão no Congresso? Existe uma consciência de todo o Congresso, e aqui eu ouso dizer, da situação e da oposição, de que essa pauta precisa ser enfrentada e resolvida. Para a população entender, o que tem que ver essa história de reforma da Previdência com o seu dia a dia? Ocorre o seguinte: uma economia pública, ela precisa dar uma transparência de saúde financeira. Além de uma harmonia política em torno de quem gere essa economia. Para quê? Para poder, com esse ambiente, atrair investimentos de fora. E de próprios brasileiros que possam vir a ter recursos guardados para poder investir nos seus negócios e estão esperando o momento e o time certo. Hoje, a Previdência Nacional, sem o presidente fazer nada, se ele ficasse quieto, de braço cruzado, ela vai aumentando vegetativamente, mês a mês, ano a ano. De tal sorte que, se você não fizer nada, num prazo curto, as finanças públicas vão estar deterioradas, sem condições de receber qualquer tipo de investimento. Porque ninguém vai querer botar o seu dinheiro, o seu recurso, num lugar que ele está vendo que não vai ter futuro. Nós precisamos acender forte essa luz do futuro do Brasil. Porque essa luz do futuro vai gerar o quê? Esperança. E a esperança tem pressa. As pessoas querem logo se envolver com esse novo momento que o Brasil acende, que o Brasil acena, para a gente viver tempos melhores de geração de emprego, desenvolvimento e renda. Mas como é que está a situação dela, o processo dela de tramitação? Bom, estava meio parado, né? O que precisa ter é uma articulação saudável, republicana, entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. Tem que parar com essa história de botar um muro no meio e falar aqui é nova política, ali é velha política. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Nós temos que descer do palanque. A eleição acabou. Ganhou Jair Bolsonaro, levando esse discurso de inovação, de fazer algo que possa realmente fazer esse país crescer. Só que junto com Jair Bolsonaro, a sociedade brasileira democraticamente tem que se respeitar isso. Elegeu um Congresso Nacional. Sim. Deputados federais e senadores escolhidos livremente pela população. E o que precisa fazer? Sentar, dialogar, se entender, parar com essa história de dar canelada um no outro e fazer esse Brasil andar para frente. Porque a cada momento que vem essa intenção de dividir para lá velha política e para cá nova política,
Isso gera um racha dentro da base do governo. Isso não pode acontecer. Nós temos que focar nos objetivos. Eu sou médico cirurgião e quando eu tenho um paciente com um problema, eu foco naquele problema para poder resolver o problema dele. Que essa é a minha função. Qual que é a função do governo? É aprovar a reforma da Previdência? Foca na reforma da Previdência, né? Na articulação. Converse com os partidos, converse com os líderes. Ah, mas os caras vão lá para querer cargo, para querer benesse. Não é isso. A gente já tem a perfeita noção de que nós estamos vivendo num outro tempo, num outro momento. E parar de estimular essa confusão entre nós que fazemos parte, legitimamente outorgado pela população, do governo do novo país que nós estamos vivendo. Porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. Tem que chegar num consenso, né? Tem que chegar. O executivo agora, e o legislativo, né? Precisa você inserir para dentro desse processo todos aqueles que estão ali legitimamente representados. Essa é a minha visão. Não adianta excluir, né? Na próxima semana, o governo Bolsonaro vai completar 100 dias, né? Dia 10 de abril completa 100 dias do governo Bolsonaro, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse poder? Assim, até para a própria reforma da Previdência, ela ficou um pouco parada por conta de conflitos entre o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, teve uma grande confusão aí que a gente acompanhou no cenário nacional, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desse primeiro período do Bolsonaro na presidência? Bom, eu entendo que os esforços empreendidos para poder chegar a esse ponto tem que ser enaltecido e tem que ser elogiado. Você vê, a gente atravessou vários governos e não foi fácil para pôr essa reforma da Previdência dentro do Congresso para ser apreciada. Em menos de 100 dias, esse governo pôs. Se é do jeito de bater cabeça com o presidente da Câmara, isso é uma outra história, que serviu de lição. Tanto é que ambos os lados, tanto o Rodrigo Maia quanto o Jair Bolsonaro, reconheceram uma meia-culpa, deixaram isso para trás e querem viver um outro momento. E tem que ser assim. Tá? Vamos atingir o objetivo, que é aprovar essa reforma, fazer com que a economia fique saudável, com que venha um novo pacto federativo. Você quer saber o que significa isso? Vai vir os investimentos oriundos do pré-sal. É uma riqueza que Deus nos proporcionou a ter no nosso país. Que essa riqueza oriunda do pré-sal, se eu ouvi do ministro Paulo Guedes dentro da reunião que foi feita nos Estados Unidos, que eu acompanhei o presidente Bolsonaro, será dividida igualmente entre os estados, municípios e a União. Porque como que é hoje o bolo tributário federal? Quase 70% fica lá na União. 20 e poucos por cento fica nos estados e apenas 9% fica para os municípios. Ou seja, apesar deles falarem toda hora menos Brasília e mais Brasil, precisa fazer isso na prática ser efetivado. Porque quando tem que aumentar o salário do professor, quando tem que reajustar o salário do médico, quando tem que reajustar os agentes municipais de saúde, agentes de NEMIAS, recai essa conta nas costas de quem? Do prefeito. É o município que é a base, que é a estrutura da mola mestra da política brasileira. Então, você tem que dotar o município de condições para ele andar com a sua perna, em função dos impostos que o cidadão que mora no município paga. Como que é hoje? 77% dos municípios brasileiros fecharam as contas no vermelho em dezembro de 2018. Por que isso? Tem 77% de maus gestores? Não. Existe uma inversão na lógica da distribuição do bolo tributário. Então a gente precisa corrigir isso. Eu ouvi do ministro Paulo Guedes para 200 empresários americanos que isso será corrigido. Isso deixa o investidor aguçado, atiçado para poder trazer o recurso dele de fora para investir no nosso país e gerar emprego, gerar dividendos, a economia crescer. Que é isso que a pessoa que está lá nos ouvindo espera que a gente possa fazer. Pergunta se está todo mundo empregado, está todo mundo ganhando bem. Não está.
A gente foi eleito para poder proporcionar essa esperança para as pessoas e que isso possa virar realidade. Quais são os principais desafios que o senhor pontua agora para o governo federal? Ajustar esse relacionamento da base com o Congresso. Não adianta querer peitar Congresso, que ninguém vai para lugar nenhum. Os presidentes que resolveram peitar, você viu o que aconteceu. Acabaram tendo impeachment, acabaram saindo, e é golpe para lá, golpe para cá. Ninguém quer isso. Está todo mundo consciente lá que o Brasil precisa virar essa página e andar para frente. Porque do mesmo jeito que a gente é cobrado aqui, os outros são cobrados nos seus estados. Isso precisa ser redefinido. Acabar com essa história de nova política, velha política. Por exemplo, eu não sei nem o que eu sou. Se eu sou da velha ou se eu sou da nova. Eu não me julgo velho. Consegui, com a votação que tive, demonstrar o respeito da população que tem para comigo e de mim para com a população. Eu fui eleito o senador mais votado do estado com 40% dos votos, ou seja, coisa boa eu devo ter, que senão não iam fazer eu ser o representante da população. Então, com muita maturidade de quem já passou por muitas etapas na vida política, precisa ter uma harmonia entre todos para que a gente possa fazer esse Brasil andar para frente. Então hoje a questão é relacionamento mesmo, né? Eu penso que sim. E parar com essas frases desconectadas, de querer cutucar um, outro querer revidar. Larga a mão disso. Vamos sair um pouco do Twitter. E outra coisa, focar num objetivo. Eu me lembro, a dificuldade, ela é a parteira da solução. Se você tem uma dificuldade, que é a reforma da Previdência, qual a solução que nós vamos dar para poder fazer essa dificuldade não ser mais dificuldade? Reúne todos os integrantes desse quadro, estabelece meta, desafio e vão para frente cumprir. É isso aí, senador. A receita é essa. Tem que conversar com o presidente. Não, eu tenho falado com ele. O senhor viajou com ele, né? Viajei, fiquei 8 horas olhando para ele e ele olhando para mim. Um sentado na frente do outro. Falei tudo isso que eu estou te falando aqui, eu falei, porque eu penso que com tudo isso que eu já passei, eu já fui prefeito, ele não foi. Eu fui vereador, ele também não foi. É uma experiência que não dá para jogar fora. Claro. Alguma coisa boa eu tenho certeza que ele extraiu. O senhor já foi executivo, né? Já fui prefeito 8 anos. E nunca tive um problema de relacionamento com a Câmara Municipal. Por quê? Tinha um projeto polêmico, o que eu fazia? Chamava os vereadores, botava um PowerPoint, explicava ponto por ponto do projeto. Quem quiser se manifestar e dar alguma sugestão, que faça aqui. Todo mundo fazia e o projeto redondo aprovava. Tramitava tranquilamente, né? Tá ok. Senador, muito obrigada, viu, pela presença do senhor aqui no Correio do Estado. Espero receber mais vezes, senador. Com certeza. Só me chamar que eu aqui estarei. Obrigada, gente. Fica por aqui a entrevista com o senador Nelsinho Trade.